Olá, esta é a primeira aula do módulo 4 do primeiro bimestre da disciplina de Filosofia, Ensino Médio, das unidades socioeducativas. Sou o professor Diego Simão Martins, sejam bem-vindos. Antes de dizer que política é coisa ruim, que todo político é corrupto, que fazer política é um jeito de se dar bem na vida, devemos ser críticos e pensar: todo político é corrupto? Conhece algum que não é? A política é sempre ruim? Quando ela pode ser boa? Como e o que faz um político? Só os políticos fazem política? O cidadão comum faz política? A política é fundamental para melhorarmos a vida do nosso lugar, bairro, cidade, estado. É somente mediante a participação organizada que se pode transformar alguma coisa no mundo. Existem vários tipos e vários níveis de participação política. Quando votamos nas eleições, estamos participando de um ato político. Quando saímos nas ruas para lutar por direitos, estamos fazendo política. Mas também estamos fazendo política quando decidimos, por exemplo, participar de um movimento no nosso bairro contra a dengue, com o objetivo de modificar comportamentos dos moradores em relação à água empoçada. Ou quando participamos de um movimento pela limpeza do rio que fica perto de nossa casa ou escola, para não poluir o ambiente. Quando ainda, no grupo de amigos, discutimos para decidir como realizar um determinado evento cultural, esportivo, ou mesmo uma festa da turma. Por que isso é fazer política? Por que essas ações irão colaborar para resolver problemas de um grupo ou da comunidade, transformando algum aspecto da sua realidade e as decisões que são tomadas em relação a essas ações? Porque essas ações irão colaborar para resolver problemas de um grupo ou da comunidade, transformando algum aspecto da sua realidade e as decisões que são tomadas em relação às ações precisam ser negociadas entre os diferentes participantes do grupo. Podemos concluir, então, que a política não está ligada somente aos partidos e aos políticos, mas também, entre outras coisas, a forma como nos relacionamos em sociedade. Envolve diálogo, escolhas, negociação, defesa de pontos de vista, luta por direitos, cumprimento dos deveres e interferência na realidade. O analfabeto político. Texto de Bertolt Brecht. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio depende das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Política é a atividade desempenhada pelo cidadão quando exerce seus direitos em assuntos públicos através de sua opinião e de seu voto. A palavra política tem sua origem da palavra grega polis, que significa cidade. Nesse sentido, determinava a ação empreendidas pelas cidades e estados gregas para normalizar a convivência entre seus habitantes com as cidades e estados vizinhas. A política busca um consenso para a convivência pacífica em comunidade. Por isso ela é necessária, porque vivemos em uma sociedade e porque nem todos os seus membros pensam iguais. Um dos primeiros a explicar o conceito de política foi o filósofo Aristóteles. No seu livro Política, ele define que esta é um meio para alcançar a felicidade dos cidadãos. Para isso, o governo deve ser justo e as leis obedecidas. Mas,
Para que um Estado seja bem organizado politicamente, não basta que tenham boas leis, senão cuidar de sua execução. A submissão às leis existentes é a primeira parte de uma boa ordem. A segunda é o valor intrínseco das leis a que está submetido. Com efeito, pode-se obedecer a más leis, e o que acontece de duas maneiras: ou porque a circunstância não permite leis melhores, ou porque elas são simplesmente boas em si, sem convir com a circunstância. Dessa forma, podemos afirmar que cidadania e participação têm tudo a ver com política. A origem da palavra cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Ela foi utilizada na Roma antiga para identificar a situação política de pessoas e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer na cidade. Cidadania é o conjunto de direitos e deveres que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de sua gente, e participar dos principais instrumentos na formação de uma atitude democrática. Vemos então que a política vai muito mais além do que um partido político, profissional ou instituição. Compreender a origem greco-romana do que chamamos de política, pelo simples exame do vocabulário usado em política: democracia, aristocracia, oligarquia, tirania, despotismo, anarquia, monarquia. São palavras gregas que designam regimes políticos: república, império, poder, cidade, ditadura, senado, povo, sociedade. Pacto, consenso, são palavras latinas que designam regimes políticos. Agora, agentes políticos são formas de ação política. A palavra política é grega, vinda de polis. Polis é a cidade entendida como uma comunidade organizada, formada pelas cidades e cidadãos, politikos, isto é, pelos homens nascidos no solo da cidade, livres e iguais, portadores de dois direitos inquestionáveis: que é a isonomia, igualdade perante a lei; a isegoria, que é o direito de expor, discutir em público opiniões sobre ações que a cidade deve ou não realizar. Antes, política eram os negócios públicos dirigidos pelos cidadãos, costumes, leis. Tesouro público, organização da defesa e da guerra, administração dos serviços públicos, abertura de ruas, estradas, portos, construção de templos e fortificações, obras de irrigação, etc. E também se ligava às atividades econômicas da cidade, como moeda, imposto, tributo, tratados comerciais, etc. Civitas é a tradição latina de polis, portanto a cidade como ente público e coletivo. Res publica é a tradução latina de ta politicar, que significando, portanto, os negócios públicos dirigidos pelos pópulos romanos, isto é, pelos patrícios ou cidadãos livres e iguais, nascidos no solo de Roma. Polis e civitas correspondem ao que no vocabulário político moderno chamamos de Estado, que é um conjunto das instituições públicas, leis, tesouro público, serviços públicos e sua administração pelos membros da cidade. Ta politica e res publica corresponde ao que designamos modernamente por práticas políticas, referindo-se ao modo de participação no poder, aos conflitos e acordos na tomada de decisões e na definição das leis e sua aplicação, no reconhecimento dos direitos e das obrigações dos membros da comunidade política e as decisões concernentes ao erário ou tesouro público. Quando se afirma que os gregos e romanos inventaram a política, o que se diz é que desfizeram daquelas características da autoridade e do poder. Embora nos começos gregos e romanos tivessem conhecidos a organização econômica social do tipo tirânica ou patriarcal, um conjunto de medidas foram tomadas pelos primeiros dirigentes, os legisladores,
de modo a impedir a concentração dos poderes e da autoridade nas mãos de um rei, senhor da terra, da justiça e das armas, representantes da divindade. A propriedade da terra não mais se tornou propriedade régia ou patrimônio privado do rei, nem se tornou propriedade comunal ou da aldeia, mas manteve-se como propriedade de famílias independentes, cuja peculiaridade estavam em não formarem uma casta fechada em si mesma, porém aberta a incorporações de novos familiares e de indivíduos não proprietários enriquecidos no comércio. Além disso, a existência do espaço público de discussão, deliberação, decisão, significa que a sociedade está aberta aos acontecimentos, que as ações não foram fixadas de uma vez por todas por alguma vontade transcendente, que erros de avaliação e de decisão podem ser corrigidos por uma ação que pode gerar problemas novos, não previstos nem imaginados, mas que exigirão o aparecimento de novas leis e novas instituições. O que procuramos apontar não foi a criação de uma sociedade sem classe, justa e feliz, mas a invenção da política, como a solução e resposta que uma sociedade oferece para suas diferenças, seus conflitos e suas contradições, sem escondê-los, sob a sacralização do poder e sem fechar-se à temporalidade e às mudanças. Se a política tem como finalidade a vida justa e feliz, isto é, a vida propriamente humana, digna de seres livres, então é inseparável da ética. De fato, para os gregos, era inconcebível a ética fora da política. A polis, como koinonia ou comunidade dos iguais, pois nela a natureza ou essência humana encontrava a sua realização mais alta. Quando estudamos a ética, vimos que Aristóteles distingue entre a ética teórica e prática e neste entre a fabricação e ação, isto é, diferencia a poiesis e a praxis. Vimos também que reserva à praxis um lugar mais alto do que a fabricação, definindo a ação voluntária de um agente racional em vista de um fim considerado bom. A praxis, excelência, é a política. A esse respeito, na Ética Nicômaco, escreve Aristóteles: se em nossas ações há algum fim que desejamos por ele mesmo, e os outros são desejados por causa dele, e se não escolhemos indefinidamente coisa alguma em vista de uma outra, pois nesse caso iríamos ao infinito e a gente ficaria aí. É evidente que tal fim só pode ser o bem, o sumo bem. Se assim é, devemos abarcar, pelo menos em linhas gerais, a natureza do sumo bem e dizer que de qualquer saber ele provém. Consideramos que ele depende da ciência suprema e arquitetônica por excelência. Ora, tal ciência é manifestadamente a política, pois ela que determina, entre os saberes, quais são os necessários para as cidades e quais e tipos saberes cada classe de cidadãos deva possuir. A política se serve das outras ciências práticas e legisla sobre o que é preciso fazer e o que é preciso abster-se. Assim sendo, o fim buscado por ela deve englobar os fins de todas as outras, de onde se conclui que o fim da política é o bem propriamente humano, mesmo se houver identidade entre o bem do indivíduo e o bem da cidade. É manifestadamente uma tarefa muito mais importante e mais perfeita conhecer e aprender que o bem da cidade. Pois o bem não é seguramente amável, mesmo para o indivíduo, mas é o mais belo, mais divino aplicado a uma nação ou cidade. Platão identificará a justiça no indivíduo e a justiça na polis. Aristóteles subordina o bem do indivíduo ao bem supremo da polis. Esse vínculo interno entre a ética e política significava que as qualidades das leis e do poder dependiam das qualidades morais dos cidadãos e vice-versa,
das qualidades da cidade dependiam das virtudes dos cidadãos. Somente na cidade boa e justa os homens poderiam ser bons e justos. E somente homens bons e justos são capazes de instruir uma cidade boa e justa.